Olá, povo de Deus, graça e paz, que Deus abençoe você e toda a sua família. Estamos juntos aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e também na página da Rádio Web, Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Página muito bem alimentada pela minha esposa, Dona Vilma, já estou com saudade, estou longe de casa novamente, eu aqui em Nova Mamoré e a Vilma lá em Rolim de Moura, né? Separados aí mais de 600 quilômetros, mas tudo bem, graças a Deus. Ah, você que está seguindo aqui no YouTube, dê um pulinho lá no Facebook, siga também a nossa página, tá bom? Tem muita mensagem de reflexão, estudos bíblicos, todo dia vi uma posta. E você que está aqui no Facebook, nos ajuda lá no YouTube, né? Vai lá no YouTube, se inscreva, é importante dar um like aí, fazer algum comentário, para o YouTube ver a relevância do vídeo e indicar também para outras pessoas. Se você não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, estou aqui dentro da Bonita. Bonita é a nossa van, e em minhas mãos ela, ó, a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Bem, você sabe que nós estamos trabalhando aí Apocalipse 14, a partir do verso 6, estamos falando das três mensagens angélicas. Estas mensagens devem ser pregadas por mim e por você. Nós somos esses anjos missionários escolhidos por Deus para levar essa mensagem para todo mundo, todos os povos, todas as tribos, todas as nações. Se é a primeira vez que você está assistindo, né, o nosso canal, dá uma olhada aí. A gente já falou bastante a respeito do primeiro anjo, a primeira voz, né, que diz assim, Apocalipse 14, verso 6: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, a partir desse momento, né, hora do juízo, o tempo do fim, Daniel explica bem isso para a gente, essa profecia. O tempo do fim começa ali por volta de 1798, né? E o juízo investigativo começa por volta de 1844, tá bom? Então, a partir dessa época, há uma mensagem presente, né? Lembra, por exemplo, a mensagem que deveria ser pregado por Noé? Era a mensagem para aquela época. Noé estava pregando para as pessoas se arrependerem, para as pessoas se converterem, para as pessoas entrarem na arca para se salvarem. Lembra João, o Batista, né? Ele veio pregando ali, convertendo o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, preparando aquele povo para receber o Messias. E a partir então do fim, do término da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, deve ser pregado, portanto, essas três mensagens. E agora nós vamos orar, porque nós vamos falar da segunda mensagem. Assista os outros vídeos. Você que gosta de estudar a palavra de Deus, assista, que nós já falamos bastante aí a respeito da primeira mensagem. Aliás, aqui no canal, né, você vai ter aí a playlist Lição da Bíblia, esses estudos que nós fazemos aqui. Tem também na estrada, eu posto alguns lugares, brevemente eu quero postar mais, né, por onde a gente passa, algumas missões, tá? Tem também na igreja, quando eu vou pregar na igreja, eu posto lá também. Tem a playlist Falando de Família. Você ama a sua família? Quer manter a sua família saudável, feliz com Cristo? Assista aí, né? Um bom relacionamento conjugal. Assista aí na playlist Falando de Família. E tem também uma campanha de oração, para a gente orar juntos. Estamos juntos? Vamos orar para a gente falar da segunda mensagem. Vamos? Oremos então? Querido Deus, amado Pai, em Sua presença, mais uma vez, Senhor. Pedimos perdão pelos pecados e falhas e agradecemos pela oportunidade de estudar a Sua Santa Palavra. Peço uma bênção especial sobre esse irmão, essa irmã que está assistindo esse vídeo ou ouvindo essa mensagem agora, e que o Espírito Santo seja o nosso professor e diretor, e que tudo que aprendermos aqui nos ajude a colocar em prática. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Traga a sua Bíblia aí. Pois é, Apocalipse 14. Vamos ler aí o verso 8. Diz assim: olha, caiu, segue-se o outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia,
que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Bem, você viu que o primeiro anjo fala para a gente pregar o evangelho eterno, que é a Bíblia, é o plano de salvação para todas as nações. Por quê? Porque Babilônia é um sistema religioso usado pelo inimigo de Deus, pelo diabo, e está levando, né, o cálice, o vinho da sua fúria, da sua prostituição para todas as nações. Então eu separei um material aqui para a gente estar batendo um papo, né? Mas antes vamos para o versinho. Memorizar, né, esse verso para você guardar aí no seu coração. Tá? Apocalipse 17, verso 14, na nova versão internacional, diz assim: juntos guerrearão contra o Cordeiro. Esse sistema que nós vamos estudar hoje, que é Babilônia, tá? Esse sistema religioso, junto com um sistema político, né? Todos os seus seguidores irão para uma guerra. Aliás, essa guerra começou lá no céu, né? Estão em guerra. Então, leia comigo. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora, olha que notícia boa para você. E para mim também, tá? E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Amém. Então, nós temos hoje a quem escolher, né? Podemos escolher aqueles que estar na batalha ao lado, né, daqueles que estarão guerreando contra o Cordeiro, ou podemos estar do lado do Cordeiro, que é Jesus. Podemos ser chamados de fiéis e eleitos, porque nós somos os escolhidos e seremos vencedores com Jesus Cristo nessa grande batalha. Glória a Deus. Pode falar amém aí também, tá? Então, o tema do grande conflito, ele é resumido aqui no livro de Apocalipse, com o simbolismo de duas mulheres. Uma mulher vestida de sol, Apocalipse capítulo 12, leia o capítulo inteiro, é muito interessante, tá? E uma outra mulher vestida de escarlate. Essa outra mulher não é coisa boa. Essa outra mulher está em Apocalipse capítulo 17. Tá? Essas duas mulheres, como simbolismo, uma se contrapõe à outra. Uma coisa boa e outra coisa ruim, tá bom? Então, meu irmão, o símbolo marcante da mulher vestida de sol na refulgente glória de Cristo encontra-se ali em Apocalipse 12. Repito, leia. Essa mulher, ela é fiel ao seu amor verdadeiro, que é Jesus. Essa mulher permanece fiel ao seu amor verdadeiro, Jesus, até a sua volta e para todo sempre. Amém. Ela não é contaminada com a corrupção de doutrinas falsas. Agora, em toda a Bíblia, mulher pura simboliza a noiva de Jesus, ou a igreja verdadeira. Então, nós estamos dizendo aqui que esta mulher vestida de sol de Apocalipse 12 é uma igreja, tá? É uma igreja fiel ao amor verdadeiro de Jesus, uma igreja que não é contaminada com corrupção, uma igreja que não é contaminada com doutrinas falsas, ok? Lá em Jeremias 6,2 diz, né? A formosa e delicada filha de Sião. O profeta que ele está usando aqui, filha de Sião, ou uma mulher fiel, para descrever o povo de Deus. Tá? Então, quando nós falamos aqui de mulher fiel, nós estamos falando de um povo de Deus fiel. Quando nós falamos aqui de mulher fiel, nós estamos falando de uma igreja composta de povo, é claro, né? Você pode dar um reforço nesse estudo ali com Efésios 5, 22, 5, 25 a 32 e Oséias 20, 20 também, tá? Agora, eu falei que tem uma contraposição, né? Em contraposição, a Bíblia compara a apostasia à infidelidade ou adultério. O que é apostasia? Uma pessoa apóstata. Uma pessoa apóstata é alguém que já teve um relacionamento com Jesus. Alguém que fez um pacto de aliança com Jesus. Alguém que batizou. Alguém que foi fiel. E que chega um momento que rompe essa fidelidade, quebra essa aliança. Ela se torna infiel aos mandamentos, passa a desobedecer a Deus, ok? E a igreja é a mesma coisa. Então, ela comete esse adultério, comete essa infidelidade, então ela é uma igreja apóstata. Ela teve um relacionamento com Deus, ela caminhou com Deus, teve um pacto de aliança com Deus e chega a
um momento em que ela rompe essa aliança, ela vai adulterar, vai seguir outros deuses, né, doutrinas falsas, doutrina de homens, tá? Tiago 4,4 ajuda você também. Ao falar da rebelião e da infidelidade de Israel, Ezequiel lamentou, abre aspas, você foi como uma mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. Ezequiel 16:32, falando de Israel, né? Lembra que Israel, uma grande nação igreja, abençoada por Deus, escolhida por Deus, pacto de aliança com Deus, para atrair todas as nações a Deus, né? E em vários momentos, Israel se corrompe, né? Vai adorar outros deuses, vai seguir outras doutrinas, né? Nesse momento, ela se apóstata, né? Ela se torna infiel e adúltera, e aqui Ezequiel 16:32 diz: Você foi como uma mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe estranhos. Então, nos próximos vídeos, nesse de hoje, eu quero falar agora desses dois sistemas opostos, né? A mulher do capítulo 12, a mulher do capítulo 17, e você vê onde você se encaixa e você pode mudar. Eu espero que você mude para a igreja do capítulo 12, né? Venha fazer parte deste grupo fiel, esse grupo que a Bíblia vai chamar de remanescente, né? Aquele que permanece. Deus tem essa igreja desde o princípio, ou esse povo, né? Mesmo um pequeno grupo, como aconteceu lá com Noé, né? Teve um remanescente ali, bem pouquinho, né? Mas que se torna depois um grande número, tá? Então, nesse vídeo aqui, e nos outros vídeos, nós iremos estudar sobre essas duas mulheres aqui de Apocalipse, né? Vamos examinar, né, de uma maneira mais profunda o conflito entre a verdade e o engano, tá bom? Então, ainda há tempo para a gente mudar de lado, vir para o lado da igreja verdadeira, cujo Deus é a cabeça, tá? Nós vamos ler Apocalipse 12:17 e Apocalipse 17:14, como a igreja de Deus é descrita na Bíblia e qual é a reação de Satanás a ela. Agora, olhe bem para mim aqui, porque sempre que eu cito esse texto, e aliás, tem umas 3 passagens aqui, né, em Apocalipse, que a gente lê, né, e nem precisa de interpretação aqui, a leitura é muito clara, e algumas pessoas, porque a igreja dele não prega isso, né, acha que a gente está fazendo crítica. Eu não cito o nome de igreja aqui, tá? Às vezes, quando eu cito o nome da igreja, eu cito o nome da minha igreja, tá? Porque da minha igreja, né, eu posso comentar algo, eu não comento de outra igreja. Mas, às vezes, eu leio a Bíblia e fere algumas pessoas de outra denominação. Por quê? Porque eu estou falando da doutrina da Bíblia e, às vezes, a doutrina da igreja dela é diferente da doutrina da Bíblia. Ela recebe isso como crítica. Não receba como crítica, tá bom? Se receber como crítica, receba como uma crítica construtiva. Olha, Deus, busca o Espírito Santo e vai para a Bíblia. Estamos juntos? Então vamos ler. Apocalipse 12:17. Diz assim: E o dragão, quem é o dragão? O dragão é Satanás, né? A antiga serpente. Irou-se contra a mulher. Então, Satanás, ele fica irado com raiva da mulher. Quem é a mulher? A igreja. Vamos identificar essa igreja? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente. O remanescente é aquele que remanesce, é aquele que sobra, aquele que resta da sua semente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, há uma igreja que percorre toda a Bíblia, uma igreja fiel, um grupo de pessoas fiel à vontade de Deus, guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé e o testemunho. O testemunho de Jesus é espírito de profecia e que tem a fé em Jesus Cristo. Vou ler na íntegra de novo para você, tá? E irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas, Vanderlei, o meu pastor, o meu presbítero, o meu apóstolo, o padre da minha paróquia falou que os mandamentos de Deus não existem mais, que eles foram abolidos, que eles foi isso e foi aquilo. Bom, leia a Bíblia, ore, tá? Apocalipse 17:14, eu li ainda agora no início e vou repetir. Estes combaterão contra o Cordeiro, tá? Esse grupo que se opõe a Deus, né? Que é da mulher do capítulo 17, que se veste de escarlate, né? Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão quem?
os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Amém? Então há uma promessa de vitória para aqueles que estão e permanecem com o Senhor dos Senhores, o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Nós temos que permanecer do lado vencedor. Como a igreja de Deus é descrita e com a reação de Satanás a ela, os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus. Essa é a descrição da igreja verdadeira, da igreja remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Se você é crente de qualquer denominação, meu irmão, e não guarda os mandamentos de Deus, tem alguma coisa errada, tá? Porque aquele que aceita Jesus como Salvador e Senhor não tem mais o pecado como Senhor. João vai descrever que todos aqueles que cometem pecado também, todos aqueles que quebram o mandamento de Deus, cometem pecado. Porque pecado é quebrar o mandamento de Deus. Por exemplo, matar, roubar, adulterar, né, falso testemunho, é pecado ou não é? Você é crente, de qualquer que seja a denominação, você pode roubar? Claro que não. Você pode matar? Claro que não. Pode adulterar? Claro que não. Vamos para a primeira tábua, né? Você pode fazer imagens, se prostrar a ela, adorar ídolos? Não. Pode falar o nome de Deus em vão? Não. Santo Sábado do Senhor, foi Deus que escolheu lá no Jardim do Éden como o marco da história da sua criação. Deus é o Criador. E ele fala no quarto mandamento, então, né, para que nós possamos guardar o Santo Sábado do Senhor. Amém? Vamos juntos? Então, ao longo dos séculos, Deus sempre teve um povo fiel. Tá? Ao longo dos séculos, desde Adão e Eva até hoje, e até a sua volta, Deus sempre teve um povo fiel. Apocalipse 12, 17 descreve a fidelidade desse povo, que a gente chama de remanescente, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? E são retratados também como eleitos e fiéis. Ok? O que é remanescente? Aquele que remanesce, ou aquele grupo de pessoas, aquele que resta, né, dessa igreja verdadeira. Vamos ler agora Apocalipse 14, 8 e também Apocalipse 17, 1 e 2. Agora, que anúncio fez o anjo? Eu já li aqui, nós oramos, né? E lemos aqui o anúncio do anjo a respeito de Babilônia. Agora, o que Babilônia faz para justificar, né? O que Babilônia está fazendo para justificar esse pronunciamento, esse brado, esse grito de alerta do segundo anjo? Vamos ver? Apocalipse 14, 8 diz: E outro anjo seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E agora Apocalipse 17, 1 e 2 diz: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, esta igreja é um sistema religioso que é apóstata, teve com Deus, se corrompeu, quebrou a aliança com Deus. Ela é uma grande prostituta, a Bíblia vai dizer, e ela está assentada sobre muitas águas. Ou seja, ela está sobre uma grande multidão. Muitas águas é multidão. Tá? E o verso 2, com a qual fornicaram quem? Os reis da terra, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então, o poder desse sistema religioso que adultera, né, e se corrompe, ele atinge todas as pessoas. Atinge todas as pessoas. Então, que anúncio fez o anjo? E o que Babilônia fez para justificar esse pronunciamento do anjo? O anjo, ele anunciou a queda de Babilônia, né? Por quê? Porque Babilônia fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Por isso que o primeiro anjo diz que a mensagem do evangelho eterno deve ser pregada também para todas as nações, para todos os povos, para todas as tribos, para todas as línguas. Por quê? Porque Babilônia chegou a todo esse povo e esse povo se embebedou com o vinho do furor da sua prostituição. Ok? Então, João, ele vai escrever o Apocalipse ali no fim do primeiro século, né? De repente alguém está perguntando, mas que Babilônia é essa, né? Nessa época ali, a antiga Babilônia era um monte de poeira, tinha sido destruído, séculos antes, né? Em Apocalipse, isso é importante você anotar aí, a antiga cidade de Babilônia é considerada um tipo ou símbolo da Babilônia do tempo do fim. Então, para entender um pouco Babilônia moderna, essa Babilônia que está em oposição, brigando contra a igreja verdadeira, a igreja que guarda os mandamentos, que tem a fé de Jesus, nós precisamos conhecer a história de Babilônia
do Antigo Testamento, porque a Babilônia moderna, o sistema religioso moderno, é um tipo da Babilônia antiga, é um símbolo, ok? Então, nas profecias do Apocalipse, Babilônia representa um falso sistema religioso com características semelhantes à Babilônia lá do Antigo Testamento. Os princípios que guiavam a antiga Babilônia são uma estrutura subjacente da Babilônia moderna espiritual, tá? Eu gostaria que você lesse depois com carinho Apocalipse 17, do capítulo 17, do verso 1 até o verso 6, fala ali dessa mulher vestida de escarlate. Uma mulher vestida de púrpura e de escarlate. Essa mulher, essa igreja falsa, ela avança pela paisagem do tempo. Essa mulher, ela cavalga, ela está montada em cima de uma besta também escarlate, ou de um poder. O que é isso? Poder político, né? Pode ser país, pode ser um rei. Tá? Agora, a Bíblia vai chamar essa mulher de prostituta. Tá? Ela deixou seu verdadeiro amor, que era Jesus Cristo. O apóstolo João, aliás, ele nos traz uma representação figurada de um sistema religioso apóstata que tem uma poderosa influência no mundo. Então a gente começa a identificar esse sistema religioso. Agora, observe o que João anunciou. Esse poder é aquele com o qual os reis da terra se prostituíram e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Embriagaram-se? Isso indica, na Bíblia, sempre que aparece isso, não é algo bom, né? É algo negativo. Prostituíram-se, isso é um símbolo de falsos ensinamentos. Prostituir-se na Bíblia é símbolo de falsos ensinamentos. É símbolo de falsas doutrinas e símbolo também de práticas falsas, né? A gente começa a... Como é que esses reis se embriagaram? Como é que esse povo se embriagou com o vinho da fúria e da prostituição dessa mulher de Apocalipse, capítulo 17? Essa mulher, ela tem ensinamentos falsos que não estão na Bíblia. Essa mulher, esse sistema religioso, tem falsas doutrinas que não são doutrinas que estão no Evangelho Eterno. E esta mulher, elas têm práticas falsas que não estão de acordo com as práticas saudáveis da palavra de Deus. Agora, para não estender mais o vídeo, né, para valer o seu like aí, o seu joinha, o seu comentário, para terminar o vídeo de hoje, se você esqueceu de alguma coisa que eu comentei até aqui, não esqueça desse final, tá? Vamos lá, recapitulando. No Apocalipse, o termo Babilônia representa, então, um falso sistema religioso fundamentado em obras humanas, tradições de homens e falsas doutrinas. Esse termo exalta o ser humano e sua justiça própria acima de Jesus e de sua vida sem pecado. Coloca os mandamentos de mestres religiosos acima dos mandamentos de Deus. Babilônia era o centro da idolatria, da adoração ao Deus Sol, ao Sol, Deus pequeno, né? Minúsculo, entre aspas, né? E do falso ensinamento da imortalidade da alma. Esse falso sistema religioso sutilmente integrou muitas das práticas religiosas da Babilônia antiga em seu culto. A mensagem de Deus para os últimos dias deste planeta agonizante é a verdade de Jesus e de sua justiça. Ela ecoa o apelo do céu. Caiu a grande Babilônia. E lá em Apocalipse 18, verso 2 no verso 4, diz: retirai-vos dela, povo meu. É isso mesmo. Em Babilônia, nesse sistema falso, esse sistema religioso falso, tem um povo de Deus lá. Tem a igreja verdadeira, a igreja remanescente, aqueles fiéis, aqueles eleitos, aqueles que foram salvos e pela graça de Deus foram salvos. Para retribuir essa graça, eles guardam os mandamentos de Deus. Ok? É o mínimo que pode fazer, né? São obedientes a Deus. Mas Deus tem um povo dentro também do sistema falso. Por quê? Porque é a luz que eles receberam. Agora, eles podem permanecer lá? Não. A Bíblia diz: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. Então, este povo de Deus, que está nesse sistema religioso falso, como eu acabei de dizer aqui, né?
falsas doutrinas, falsos ensinamentos, práticas falsas, esse povo de Deus tem que sair de dentro dela. Deus levantou seus servos para exaltar a mensagem de Cristo em toda a sua plenitude. Exaltar Jesus é exaltar tudo o que Jesus ensinou. É proclamar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. É expor os erros de Babilônia em contraste com as verdades de Cristo. Já viu aquela frase? Quando você está pregando, né? E às vezes algum irmão, algum amigo de alguma outra denominação, ele fala: agora eu entendi que aquilo que o meu pastor, presbítero, apóstolo, né? Não está de acordo com a Bíblia. A doutrina praticada lá na igreja A, B ou C não está de acordo com a doutrina bíblica. A prática não é a verdadeira prática cristã. Mas o meu pai era de lá, minha mãe era de lá, eu me batizei lá e lá eu vou ficar. Esquece do texto, retirai-vos dela, povo meu. E por que nós estamos fazendo isso aqui? Porque é a mensagem que deve ser pregada no tempo do fim. Caiu a grande Babilônia. Vai para Apocalipse 18, você tem que sair da grande Babilônia. Você tem que sair desse sistema religioso falso. Então nós temos que expor os erros de Babilônia em contraste com as verdades de Cristo. Então não precisa ficar criticando, citando o nome de algum pastor, o nome de alguma denominação religiosa. Não, prega a Bíblia, como eu falei, um amigo meu, né? Quando eu estou pregando a Bíblia, ele vai e fala, olha, e contesta, e manda vídeo para mim, e fica chateado. Eu falo, mas eu só estou lendo a Bíblia. Ou você crê na Bíblia, ou você crê no seu sistema religioso, naquilo que você aprendeu. Ore a Deus, continue orando. Deus te ama. Eu não estou dizendo que você perdeu a salvação, mas há um tempo, né? Deus está te chamando, né? E eu pergunto então agora para encerrar o nosso vídeo, você aceita essa verdade? Que verdade? O Evangelho eterno, a Bíblia como a palavra de Deus, aceita? Pois é, então siga o que está na Bíblia, tá bom? Aceita Jesus Cristo como o único salvador de sua vida? O único que pode te salvar? Você aceita Jesus? Você aceita que a salvação é unicamente pela graça, que nem você nem eu temos méritos próprios? Tudo que nós fizemos aqui, qualquer obra, ainda que seja boa, ainda que seja inspirada pelo Espírito Santo, não nos salva. Somente a graça de Jesus Cristo, o seu sangue derramado naquela cruz, a sua morte, a sua ressurreição e o trabalho que ele faz no céu, intercedendo por cada um de nós, se aceita. Aceita Jesus como seu único Salvador e Senhor. Não é mais o pecado o Senhor de sua vida, mas Jesus Cristo o Senhor. Então estamos juntos. Estamos juntos. Vamos orar? Oremos então? Querido Deus, amado Pai, em Sua presença, mais uma vez, pedimos perdão pelos pecados e falhas, lhe agradecemos pelo estudo maravilhoso que o Senhor nos deu e pedimos que o Senhor continue, meu Deus, através do Seu Santo Espírito, nos capacitando, mas que Ele fale através de nós. Que cada irmão, cada irmã agora seja abençoado, que as bênçãos da misericórdia, da graça cheguem em todos os lares. Que os seus anjos estejam acampados, cuidando, segurando, protegendo, meu Deus. Que o Espírito Santo possa ser bem recebido nesses lares, que esses irmãos e essas irmãs abram o coração para que o Espírito Santo entre e transforme também. Se algum irmão ou irmã ficou com dúvida, que o Espírito Santo possa trabalhar em cada mente, meu Pai, para que possamos fazer parte da grande família do remanescente. Possamos ser chamados eleitos e possamos ser chamados de fiéis pelo seu poder. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, por hoje é só. Agradeço. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe você e toda a sua família. Pense nisso, um forte abraço e até o próximo estudo.